Muitos se perguntam por que a Rússia não toma completamente o controle do Oblast. Para nós aqui, para facilitarmos, província de Donetsk, que fica no Donbass. Quando você olha aquele mapa, você percebe que a Rússia já estabeleceu o controle total de Luhansk, um pouco mais acima. A Rússia já obteve o controle em algum momento total, hoje quase que total, de Zaporizhzhia e também de Kherson, que fica abaixo de Donetsk. Por que não consegue controlar totalmente, né, a região de Donetsk, se tem o controle total de Luhansk e conseguiu o controle de Zaporizhzhia e também de Kherson? Quando este controle, inclusive, na parte sul da Ucrânia foi estabelecido, muitos supunham que a Rússia continuaria o seu avanço até Odessa, né, passando por Nikolaev, né, chegará a Odessa e também a Transnistria, que é uma região separatista da Moldávia, pró-Rússia, que em algum momento manifestou, inclusive, o interesse de se unir à Federação Russa. Houve, inclusive, durante muito tempo, uma chantagem das Forças Armadas ucranianas em relação à Transnistria, né? Dizendo que tomaria aquela cidade de assalto. Isto, evidentemente, foi um plano que eles deixaram de lado o mais breve possível, até porque sabiam, não são bestas assim, a esse ponto, sabiam que a tomada de assalto da Transnistria seria muito diferente, por exemplo, das disputas em torno do Donbass. No Donbass, você tem ali, sim, pessoas pró-russas, pessoas que falam russo, pessoas que são muito mais identificadas com a Rússia, mas pessoas que estão no território ucraniano. Em teoria, a Ucrânia está defendendo, inclusive, o seu território, né? Agora, quando a Ucrânia ataca a Transnistria, aí é bem diferente e estabeleceria também com a Rússia uma guerra direta, né? Porque você tem ali entre 1.500 e 2.000 soldados russos, né, protegendo ali a Transnistria. Então o confronto seria contra esses 1.500 a 2.000 soldados russos, o que obrigaria Moscou a mandar um fortalecimento ali para aquela região, e a situação poderia ser muito complicada, seria uma situação de luta pela sobrevivência ali na Transnistria, né? E ali, evidentemente, a partir daí, a Rússia poderia, entendendo que se tratava ali de uma guerra de sobrevivência, ser muito cruel com Kiev, inclusive bombardeando de uma maneira bastante cruel mesmo a capital da Ucrânia, algo que Moscou tem evitado fazer desde o começo do conflito, né? Contudo, a gente olha para o mapa, a gente percebe que o Luhansk já foi completamente dominado, né? Aqueles dois oblastes abaixo também. Mas por que Donetsk ainda não foi completamente dominado? Se a gente pensarmos o que foi a invasão da Rússia, fica ainda mais complicado de entendermos por que a Rússia não estabelece o total controle de Donetsk, se mesmo dois outros objetivos menores, no começo da invasão sequer era propriamente um objetivo da Rússia, que era tomar Zaporizhzhia e Kherson, algo que já aconteceu, esses territórios já foram inclusive anexados à Rússia, né? Então por que a Rússia não consegue tomar Donetsk? Vamos lá, vamos tentar entender isso daí, porque houve um acontecimento muito importante agora no dia 25, extremamente relevante para nós entendermos toda essa confusão, entendermos o que pode, inclusive, ser o futuro deste conflito na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Impressiona muito, né, que alguns canais da mídia alternativa até falaram muito deste acontecimento, mas nos canais da mídia tradicional a gente percebe que o tratamento a este grande fato aí foi muito irrisório, né? Se fosse o contrário, todo mundo estaria falando praticamente da vitória da Ucrânia aí na guerra contra a Rússia, né? Contudo, pouco se falou da importantíssima vitória da Rússia na cidade de Mariupol, ali um pouco abaixo, né, da cidade de Donetsk. A importância da conquista de Mariupol pode perfeitamente levar a Rússia finalmente ao controle total da província de Donetsk. Aí, praticamente, fazer com que a Rússia estabeleça uma prioridade maior no seu combate ali na região sul. E aí sim poderia até pensar, por que não, na cidade de Odessa. Muitos falam que este não é um objetivo da Rússia. Agora, também Zaporizhzhia e Kherson talvez em muitos momentos não tivessem sido, né, prioridade da Rússia. Mas o contexto do conflito, né, acabou oportunizando a Rússia estabelecer como prioridade aquelas regiões e tomar aquelas regiões. Isso pode perfeitamente acontecer também em relação a Odessa, né? Mas por que a Rússia
não toma Donetsk e por que é tão importante a Rússia tomar completamente Donetsk e aí finalizar o controle do Donbass, né? Por que isso não acontece e em que sentido a tomada, o triunfo, a vitória da Rússia em Mairica, né, deixam os russos muito próximos desse seu grande objetivo. Um dos principais objetivos quando a Rússia resolveu, né, entrar na Ucrânia, invadir a Ucrânia, na sua missão especial, militar especial, né, que tinha objetivo ali, tinha alguns objetivos. Um deles era desmilitarizar a Ucrânia, desnazi e tal, você sabe, aquele moço lá de 1940, A45, que mandou na Alemanha, né, aquele moço do mal lá, né? Então, eram esses dois objetivos, e também um outro objetivo era, né, libertar o Donbass do domínio ucraniano. Esses eram os 3 objetivos principais ali da missão especial da Rússia ali ao invadir a Ucrânia, né? Vamos entender em que sentido a partir de agora isso está muito mais próximo de acontecer, o que significa que a Ucrânia está de fato perdendo a guerra contra a Rússia. É algo que as pessoas não querem aceitar, mas isso é hoje uma realidade. Não somente a Ucrânia, né? A OTAN, os países europeus estão perdendo esse conflito a respeito de que ainda querem mandar mais dinheiro para a guerra na Ucrânia. Bom, vamos lá. Bom, gente, em 2014, depois não, né, mas ali quase que concomitantemente, né, ao mesmo tempo ali, do Euromaidan. O Euromaidan foi foi algo que aconteceu, uma revolução colorida que acontece na Ucrânia no final de 2013, né, e entra em 2014, ele vai no final de 2013 até os inícios ali de 2014, né, com a derrubada de um governo estabelecido ali democraticamente, né, e o estabelecimento ali de um poder muito ligado ao Ocidente naquele momento ali na Ucrânia. A partir de então, há uma perseguição aos pró-russos, né, aos manifestantes pró-russos em vários lugares ali da Ucrânia, notadamente na parte de Nova Rússia, né, aquela parte ali mais a leste da Ucrânia e também no sul da Ucrânia, né. Bom, isso aconteceu também muito em Odessa, que é uma cidade muito russa, né. Houve ali manifestantes que tentaram assim, lutar pelos seus direitos, né, exigir mais respeito. Para você ter uma ideia, por exemplo, a língua russa seria proibida a partir de então, nas escolas inclusive, lugar em que grande parte da população fala muito mais russo do que ucraniano, né? Poucos, na verdade, falam ucraniano naquela região. E houve um atendimento a essas manifestações muito severo ali na região, ali em Odessa, né? Porque o governo ucraniano ele simplesmente resolve conversar, digamos assim, com os manifestantes, estabelece com tudo que não queria conversar em qualquer lugar, né, decreta um lugar em especial onde as conversações aconteceriam. Então há uma grande massa de pessoas, de manifestantes que vão ali para aquele local, né, era um grande galpão, né, industrial abandonado, quando essas pessoas se alojam nesse lugar, esse lugar é fechado e ali há um incêndio, né, os ucranianos colocam fogo ali, completamente ali naquele galpão, e no momento, inclusive, que os bombeiros não foram acionados, né? Somente depois que praticamente todos foram queimados vivos, é que os bombeiros chegam ali àquela região. Essa foi a resposta da Ucrânia aos manifestantes ali na região de Odessa, né? Ora, lá no Donbass, né, os pró-russos, muito mais organizados, né, e até mesmo em virtude de serem pessoas muito mais ligadas ali a uma classe operária, né, a metalúrgicos, né, a mineiros, né, pessoas que achavam que não tinha nada a perder, pessoas que tinham sofrido muito na pele, todo abandono, inclusive, da região do Donbass após a independência da Ucrânia, né, ali a coisa é muito diferente, né, as pessoas ali, o caráter, o perfil do manifestante na região do Donbass era muito diferente do perfil do manifestante na região de Odessa, porque em Odessa você tinha ali uma classe média estabelecida, né? Então as pessoas supunham e acreditavam muito mais no debate, no diálogo contra o governo ucraniano, do que no Donbass, onde não havia muita ilusão do que seria o tratamento para com eles da parte do governo ucraniano. Então eles vão realmente para o enfrentamento e eles acabaram se mostrando corretos nessa avaliação do que seria o governo ucraniano, né? Bom, então, inicialmente o que acontece ali? As forças armadas ali, tanto de Luhansk como também de Donetsk, que tomam completamente ali uma parte das duas províncias, muito mais ali na fronteira com a Rússia, né? Essas duas partes tomadas aí representam
menos de 50%, um pouco menos de 50% ali do que eram as duas províncias, né? E o grande objetivo dos separatistas, no caso, pró-russos, eram a tomada total do Donbass, o que significava, né, a tomada total da província de Luhansk, a tomada total da província de Donetsk, né? Então eles vão para esse enfrentamento, inicialmente eles ganham muitas cidades, muitas pequenas cidades ali, e vão avançando para tentar cumprir esse objetivo de tomar totalmente o Donbass, né? E eles chegam ali em Donetsk, eles chegam ali a região de Mariupol, conseguem o controle de Mariupol em abril de 2014, né, que foi assustador. As forças ucranianas realmente não conseguem ali repelir esse ataque. E aí o governo ucraniano manda um fortalecimento militar para aquele local, né, e em setembro, né, poucos meses depois, do mesmo ano de 2014, os ucranianos expulsam os pró-russos de Mariupol, né, e a partir de então eles têm um entendimento de que, vejam, esta região é muito importante, né, simbolicamente ela é muito importante, ela fica, se você parar e se você vir no mapa, você vai perceber que é uma cidade que se estende ali numa estrada importante, muito próximo a essa estrada. Paralelamente a essa estrada tem uma das principais rodovias, uma rodovia praticamente internacional ali, uma rodovia importantíssima, e é o melhor contato entre a capital Kiev e também a cidade de Donetsk, né? Ou seja, é uma cidade extremamente estratégica. Então o governo ucraniano teve o entendimento de que não poderia perder aquela região. E também entendendo que se perdesse ali o Donbass, né, isso poderia gerar um efeito dominó, e ali os manifestantes poderiam, influenciados pela derrota ucraniana ali, né, no Donbass, poderiam também se fortalecer tanto em Kherson, como em Zaporizhzhia, como em Odessa, como em Nikolaev, né, que são outras províncias ali extremamente pró-russas na região. Também em Kharkov, que fica acima ali um pouco mais a oeste ali de Luhansk, e também em Dnipropetrovsk, que é Dnipro, né, que fica ali, na verdade, ali praticamente ali, faz fronteira ali com aquela parte de Zaporizhzhia e Kherson, né? Então veja, quando o governo ucraniano, portanto, expulsa os separatistas pró-russos ali da região, o que eles fazem? Eles resolvem fazer um fortalecimento total da cidade, né? Uma reestruturação da cidade, né, que passa a ser uma cidade militarizada por completo, né? Há um investimento total ali, assim, construção de defesas aéreas muito relevantes, né? E a cidade passa a ser uma fortaleza defensiva, né, em que o ataque por terra, por ar, de artilharia, enfim, não conseguiria obter resultado positivo, né? Além disso, a cidade ela passa a ser também não somente uma fortaleza, né, em que o soldado ucraniano se defenderia dos ataques dos pró-russos, mas também passa a ser uma base de ataque a Donetsk, né, e o ataque aos separatistas pró-russos, né? Então você tem ali a construção de uma fortaleza militar, na qual cada rua da pequena cidade ali de Mariupol passou a ser uma estrutura militar em especial, uma estrutura militar, uma fortificação militar por si própria, né, capaz, né, de fazer com que a Ucrânia tivesse uma superioridade ali qualitativa em qualquer tipo de combate, né. Além disso, há também o aproveitamento do subsolo da região, né, para o estabelecimento ali de uma comunicação mais decisiva, mais importante, mais tecnológica, né, que conseguisse fazer com que as pessoas se conectassem as informações sobre os avanços do inimigo. Enfim, Mariupol foi transformada praticamente em uma das fortalezas quase que imbatíveis. Era vista quando, depois de 9 anos, de investimento ali, 9 anos que a Ucrânia ficou construindo Mariupol, né? Depois disso daí, Mariupol foi visto como uma fortaleza que não seria praticamente derrotada pelos russos de maneira nenhuma. Além disso, um pouco mais acima, né, na cidade de Avdiivka, né, os ucranianos resolvem também se aproveitar de uma planta industrial ali muito grande, né? Ali você tem, por exemplo, uma planta de coque, né, que é a mais importante, a maior e mais importante da Europa, né? Coque é um combustível, né, que você retira do carvão, né? Então eles resolvem utilizar essa estrutura. Outras estruturas industriais também estão presentes na cidade de Avdiivka, e o que eles fazem? Eles resolvem
se aproveitar dessa estrutura, que inclusive é também, em vários casos, uma estrutura subterrânea muito poderosa. Então, você tem ali, por exemplo, uma planta industrial, só que você tem um subsolo também, né? Que é interessante até para se esconder. E isto vem, inclusive, da época da guerra, né? Isso é um aprendizado que os soviéticos têm da guerra. Então, grandes plantas industriais também são plantas com um espaço subterrâneo bastante consistente, que seria também um espaço defensivo a ser utilizado diante dos ataques dos inimigos, né? Então, a Ucrânia também se aproveita para dessa situação aí mais natural, no caso aí de Avdiivka, para construir também ali uma fortaleza militar bastante consistente. Essas duas cidades, portanto, se tornam fortalezas imbatíveis, né? E a partir delas a Ucrânia consegue ali ter durante muito tempo êxito no confronto contra os separatistas e em vários momentos, inclusive após a invasão da Rússia, também vitórias contra os russos nos seus duelos ali, né? E aí, gente, o que ocorre? Ocorre que esta sempre foi aí uma das razões pelas quais a Rússia não conseguia tomar Donetsk. A importância de tomar Donetsk estava relacionada, dentre outras coisas, não somente, né, para o controle, né, não somente em virtude do controle total ali do Donbass, né, o que seria até mesmo psicologicamente importante ali para o moral das forças russas, né, e para você desabar completamente ali o moral dos ucranianos, né. Mas veja, não somente por isso, mas também por quê? Porque Avdiivka e também Mairica são são duas cidades utilizadas pelos ucranianos para que eles consigam atacar Donetsk, né? E até hoje, por exemplo, Luhansk já está praticamente livre dos ataques, né, dos ucranianos, né? Foi totalmente livre dos ataques. Donetsk não. Donetsk ainda continua sendo vítimas constantemente a bombardeios na cidade, com vítimas civis. Não há nenhum sentido, porque você não tem, na verdade, militares na cidade, né? Mas bombardeios acontecem insistentemente em Donetsk. E aí o que ocorre? A população daquela região não consegue ter paz. Praticamente não tem paz, são sirenes o tempo inteiro tocando, eles indo para refúgio. É uma situação muito complicada. Este, contudo, não é somente o único problema. Há também o problema de que a Rússia não consegue fazer investimentos consistentes e relevantes para a reestruturação do Donetsk. Por quê? Porque Donetsk não foi uma região totalmente tomada pelos russos, né? E é uma região cuja preocupação dos russos está muito mais em estabelecer a defensiva, né? E evitar os bombardeios ucranianos à cidade do que provavelmente o investimento, por exemplo, nas instalações hídricas da cidade, que ainda é uma coisa muito ruim, também no aperfeiçoamento das estradas que levam a cidade, que liga a cidade a outros lugares, né? As estradas foram completamente abandonadas ali. Toda a região do Donbass foi completamente abandonada pela Ucrânia, né? Não houve investimento ali depois da independência. As estradas têm uma qualidade muito ruim. Então a Rússia sempre procurou fazer investimento nisso aí, algo que já está fazendo em Luhansk, mas a Rússia não consegue fazer totalmente em Donetsk, embora investimentos, sim, estejam chegando ali para essa região, né? O que ocorre é que, portanto, a Rússia precisa tomar Mairica e também Avdiivka para conseguir ter para livrar Donetsk desse pesadelo, né? Então veja, o que acontece no dia 25 é finalmente o controle total, depois de 9 anos de combates muito duros, milhares de vidas perdidas, né, para os dois lados, uma intensificação dos combates depois da invasão russa à Ucrânia, né, em que milhares de russos, de ucranianos, de separatistas pró-russos também foram feridos, muitos mortalmente, né? Então, depois de muito sacrifício de ambos os lados, né, a Rússia consegue esse objetivo de tomar Mairica. E aí, a partir daí, a Rússia pode, a partir de agora, ter ali uma correlação de forças favorável. O exército ucraniano ele recua para a periferia de Mairica. Grande parte dele vai embora mesmo, não tem muito o que fazer, e uma boa parte fica ali na periferia de Mairica, mas na parte mais ocidental da cidade. O governo ucraniano inicialmente disse que não houve ali o domínio da região. No dia 26, um dia depois, o governo ucraniano reconhece que, de fato, a Ucrânia estava deixando Mairica, abandonando Mairica, que é uma maneira de você dizer, por exemplo, que a Ucrânia não teve ali uma derrota, né? Foi um recuo, tal, típico
um típico recuo tático, né? Mas na verdade foi um pé na bunda da Ucrânia que infelizmente para os ucranianos foram derrotados ali em Mairica, né? Então veja, a partir de agora a Rússia pode estabelecer o seu objetivo de controle finalmente ali da totalidade da região do Donbás, né? Esse controle, como eu disse, não foi estabelecido por causa dessa situação artificial, né, que foi a construção dessas duas fortalezas ali, né, que é um pouco diferente, por exemplo, do não controle total da Rússia em Zaporizhzhia e também em Kherson, porque nessas duas outras províncias você tem um problema natural, né? Você tem ali, por exemplo, a presença do rio Dnieper que consegue gerar ali uma fronteira, né? Então os russos conseguiram até ultrapassar o rio, mas depois voltaram, que tiveram ali na primeira ofensiva ucraniana, os russos recuaram, um recuo tático da Rússia, né? E a Rússia ainda não estabeleceu o controle total desses dois territórios, que hoje são territórios já anexados à Rússia após o referendo em que os moradores resolveram se unir à Federação Russa, né? Então veja, a Rússia já tentou, mas recuou, até fez bem na minha opinião, porque, veja, até em virtude das condições naturais, a Ucrânia tinha uma superioridade qualitativa muito forte, ainda detém essa superioridade ali depois do rio, né? Sem contar que ali você tem quando chove, vira uma lama terrível, um pântano, é muito difícil para as Forças Armadas Russas conseguir o domínio. O que a Rússia faz depois desse recuo tático aí? E a partir de então, é algo que coincide inclusive com a contraofensiva ucraniana. A Rússia entende que em alguns momentos é muito importante recuar e esperar. E a partir do momento em que a Ucrânia decide fazer uma contraofensiva, essa contraofensiva que já vinha sendo anunciada há muito tempo, né, que, segundo a Ucrânia, tomaria completamente o mundo, né? E aí tomaria o mundo completamente, né? Mas na prática eles chegariam até ao mar de Azov, né? O que acontece? A Rússia ela muda a sua estratégia, ela resolve fazer um jogo de espera. A Rússia entende que os ucranianos estão perdendo muito, né, com os seus armamentos, o Ocidente inteiro está perdendo muito com as suas armas, os estoques de armas em vários países da Europa, da OTAN, estão indo para uma escassez total, né? Mesmo aquela parte da segurança militar do país já está praticamente ali esgotada, né? O que é um perigo, inclusive, hoje para esses países. A OTAN hoje, se entrar em conflito com a Rússia, vai ter problemas, né? Não tem arma suficiente hoje, não teria arma suficiente para este enfrentamento, né? Então a Rússia entende que o desgaste ao Ocidente seria algo muito estratégico. Então veja, diante da dificuldade de fazer a travessia do rio, né, tomar completamente Zaporizhzhia e Kherson, assim como também, em teoria, tomar Nikolaev e Odessa, a Rússia entendeu que este cenário ele pode ser criado. Enquanto ele não for criado, né, eu vou desgastar aqui os meus inimigos, né, porque eu só estou ganhando com isso, né, e enquanto isso, a Rússia fica numa situação tática ali, estratégica ali de se defender, né, vai investindo muito nos seus armamentos, na sua indústria militar. A Rússia, para vocês terem ideia, no começo do confronto, ela tinha necessidade de drones, né? A Rússia precisava importar drones do Irã, de outros lugares aí também. A Rússia hoje exporta drones, gente, para vocês terem ideia de como as coisas mudaram, enquanto o Ocidente está com dificuldade até mesmo para obter um número de drones suficientes ali para o conflito com a Rússia, né? Então, a Rússia entendeu que, taticamente, é melhor gerar esse desgaste para a Ucrânia. Naturalmente que nem tudo aí para a Rússia é positivo, né? Em Kherson, a Rússia tem tido alguns problemas, né? Teve agora um ataque ao navio russo ali na Ucrânia, que foi vamos combinar, foi uma vitória importante ali do exército ucraniano, né? Mas o fato é que a Ucrânia, assim, não está conseguindo mais ter grandes vitórias, né? E essa vitória em Mairica, praticamente ali, ela assegura para a Rússia quase o controle total de Donetsk. Por que ainda não se estabeleceu esse controle total? Por que a gente não pode falar que a Rússia já venceu completamente ali no Donbás? E por que você ainda vai continuar durante um tempinho vendo o mapa e percebendo que Donetsk não estará totalmente tomado pela Rússia? Porque a Rússia precisa agora obter uma vitória contra a Ucrânia em Avdiivka, que fica um pouco ao norte ali de Donetsk. De lá também saem os mísseis, os drones e tal, que atacam Donetsk, não era somente de Mairica, desses dois lugares. Então a Rússia também agora precisa ter o controle
dessa cidade, fortaleza, que é tão importante como Mairica, para alguns até mais importantes, né? Muitos falam que seria tão importante como Bakhmut, né, que foi em que a Ucrânia ali perdeu muitas vidas humanas, né? O governo ucraniano ali insistiu até o final, mesmo quando observadores ocidentais falavam que ele deveria deixar a região, ele insistiu. Ao ser derrotado, teve uma derrota moral muito profunda, né? E hoje essa derrota moral muito profunda, ela pode se configurar novamente, não somente com a tomada de Mairica, coisa que já aconteceu, como também a tomada da cidade de Avdiivka, que está em curso. Alguns dizem que isso é questão de semana, né? E no máximo alguns observadores dizem que questão de 3 meses para que essa fortaleza caia completamente sob o controle do russo. E a partir daí você poderá ver aquele mapa mudando com o controle total do Donbass pelas forças russas. Seria o fim completo dos ataques a Donetsk, seria também a possibilidade da Rússia fazer os investimentos totais ali para a reestruturação dessa cidade, algo que já está sendo feito está sendo feito em Luhansk, mas também em Kherson e em Zaporizhzhia, territórios que já foram ocupados também pela Rússia e que hoje fazem parte da federação, né? Então foi uma vitória colossal, gigantesca da Rússia, gigantesca, e um grande passo para que essa vitória ainda maior aconteça depois da vitória russa, do triunfo russo em Avdiivka. E aí, no caso, o controle total do Donbass. O tamanho disso, gente, expressa ali uma necessidade de uma maior informação sobre isso para as pessoas. Contudo, a mídia tradicional não falou, não apontou a importância dessa vitória russa, que pode mudar completamente o destino da Ucrânia. A gente pode ter um movimento de pinça, inclusive ali agora, que pode favorecer a Rússia no seu controle da própria cidade de Avdiivka. Então a Rússia é uma grande notícia para a Rússia e uma péssima notícia para a Ucrânia, o que aconteceu agora, dia 25 de dezembro de 2023. É isso.